E aí, exatalizadores, professor Arthur na área. Hoje eu trouxe uma questãozinha aqui do SIS, o Sistema de Ingresso Seriado da Universidade do Estado do Amazonas, questão de matemática, geometria analítica. Uma questão bem interessante a solução dela, tá? Quer saber por que é interessante? Fica comigo aí após a vinheta que você verá. Certo, pessoal. Então tá aqui a nossa questão que eu separei para nós resolvermos, né? Essa questão 38. Eu vou responder só ela para a gente poder comentar bem sobre a solução, tá? Mas eu já vou trazer outros vídeos e outros dias aí para também da prova da etapa 3. Ela começava dizendo o seguinte: considerem em um plano cartesiano os pontos A de coordenadas 2 e 0, ponto D de coordenadas 0 e 4 e o quadrado ABCD conforme a figura, né? Então você está vendo aqui nossa figura, tá ok? A equação da reta suporte do lado BC é... Então, uma dessas opções é a nossa reta suporte do lado BC, tá bom? Quando você fala em reta e tal, na nossa cabeça, falando em geometria analítica, já vem aquelas situações de equações da reta, né? Equação da reta dado 2 pontos, equação da reta dada 1 ponto e o coeficiente linear, angular, equação segmentária da reta, equação reduzida, retas paralelas, retas perpendiculares, todas essas situações. E aí a gente precisa organizar tudo isso para responder uma questão. E ainda mais, quando você vai fazer uma prova, você tem que ler a questão e já ter aquela postura de saber, a partir das informações que foram dadas, como que você vai organizar isso daí para se resolver. Então, imagina que a gente leu a questão agora, né, terminamos de ler a questão, e a gente vai começar a ver os resultados que nós temos no início. Tá? Então, o que nós sabemos aqui é os pontos A e D. E você sabe, olha só, que aqui nós temos um quadrado. Como nós queremos a reta suporte do lado BC, cada lado desse quadrado tem a sua reta suporte. E ora, nós sabemos aqui, ó, que a reta suporte do lado AD, ela é paralela à reta suporte do lado BC. Aí você, opa, se essas retas são paralelas, significa que elas têm o mesmo coeficiente angular, né? Então a gente já pode colocar aqui o seguinte, ó, o coeficiente angular da reta AD é igual ao coeficiente angular da reta BC, tá? Por quê? Porque essas retas são paralelas e nós conhecemos os pontos AD. Eu consigo determinar o coeficiente angular com 2 pontos, né? Nós sabemos que ele é o quê? Ele é a variação da ordenada, da variação de y, dividido pela variação de x, da abscissa. Então aqui nós vamos ter o quê? Delta y, vamos olhar para cá, né? Você escolhe um ponto para começar e um ponto para finalizar. Então vamos começar aqui em D, finalizando em A, tá bom? Então a variação y vai ser 4 menos 0, 4 menos 0, ok? E a variação em x vai ser 0 menos 2, tá? Então 0 menos 2. Muito cuidado nessa hora, tá? Para você não ficar invertendo as coisas e você acabar encontrando o coeficiente angular com um sinal que não é o correto. Isso vai prejudicar todo o desenvolvimento da questão. Tá? Então você vê aqui que eu até assinalei que é para não cometer erros. Então eu inicio a minha variação pelo ponto D, vou até o ponto A. Certo? Então 4 menos 0, 4. 0 menos 2, menos 2. Então vai ser 4 dividido para menos 2. Que isso vai nos dar o coeficiente angular, menos 2. Tranquilo? Então, agora que a gente já tem o coeficiente angular da reta AD e, consequentemente, da reta BC, o que eu preciso é de apenas um ponto que passe pela reta, né, que é o suporte daqui do lado BC. Eu preciso apenas de um ponto para eu poder finalizar e encontrar essa equação da reta. Mas aí você pensa, poxa, o ponto C... ele tem duas coordenadas, xc e yc, que eu teria que dar um jeito de encontrar as duas. E no BC também, no ponto B também, né? xb e yb. O que a gente vai fazer aqui é facilitar a nossa vida. E isso porque nós olhamos para os pontos A e D. Esses pontos, eles têm o quê? Uma coordenada 0. E esse fato de uma coordenada ser 0, quando eu quiser medir distâncias, facilita muito o nosso cálculo. Então você vai prestar atenção nesse ponto aqui, ó, que nós vamos construir. Que a gente vai chamar ele de ponto P. E esse ponto, ele é o ponto onde a reta suporte do lado BC,
ela toca o eixo das abscissas, o eixo X, certo? Esse ponto, devido a esse fato, ele tem qual formato? Ele vai ter o formato XP0. Isso vai facilitar nossas contas. E outra, quando a gente faz isso, nós acabamos ganhando um triângulo retângulo bem aqui, ó. Um triângulo retângulo reto em B. Nós temos o triângulo ABP. Beleza, aí você está pensando assim, tá, mas como é que eu vou determinar isso? Eu não sei aqui tirar a distância, né? Eu não tenho ponto B para eu tirar a distância. Se eu tirasse a distância de P até A, eu não sei quanto mede esse lado para eu poder dizer. Então, a gente pensa assim que está numa sinuca de bico, né? Mas não. O que a gente vai fazer agora é o seguinte. Vamos prolongar um pouquinho esse eixo Y para você ver qual é o nosso artifício nesse momento. Então, a gente vai prolongar ele um pouquinho aqui, tá? O que nós vamos fazer é prolongar a reta AB, né? Como se nós quiséssemos desenhar a reta suporte do lado AB do quadrado. Isso fazendo o ponto que ela vai tocar no eixo Y, tá bom? Aí você pensa assim, ah, pai, ganhamos um outro ponto, né? Um ponto que a gente vai chamar de Q, vamos colocar aqui, né? Um ponto Q. Esse ponto Q, qual vai ser a cara dele? Como ele está no eixo Y, a ordenada dele vai ser, a abscissa dele, desculpa, né? Vai ser 0, YQ, tá bom? Quando nós fazemos isso, nós ganhamos um outro triângulo retângulo, que se você prestar atenção aqui, esses triângulos retângulos DAQ e ABP são iguais, tá? Por quê? Eles têm um cateto em comum, eles têm esse ângulo reto em comum, e por semelhança, eles são o quê? Por semelhança, eles são idênticos, né? Você lembra dos triângulos pitagóricos, que quando você tem lá 3, 4, 5, 6, 8, 10. Então, se eu estou dizendo que esses catetos aqui, eles são iguais nos triângulos retângulos que eu consegui, com certeza esses triângulos retângulos, eles são o quê? São iguais. Então, eu sei que essa medida DQ é a mesma medida AP. E se eu conseguir determinar isso, eu consigo dizer quem é XP. Certo? Então, vamos fazer isso agora. Aqui a gente vai fazer o seguinte. Eu vou fazer o coeficiente angular da reta AB. Aí você, pô, vou ter que calcular, mas eu não tenho esses pontos aqui. Mas você sabe o seguinte, né? Você sabe que quando retas são perpendiculares, o coeficiente angular de uma é o inverso simétrico da outra. Então, olha só, a reta suporte do lado AD, ela é perpendicular à do lado AB. Então, nós vamos ter que o coeficiente angular do lado AB, da reta do lado AB, ela é o inverso simétrico do outro coeficiente que é do lado AD. E nós já temos aqui o coeficiente de AD, que ele é menos 2. Então, quando nós substituirmos aqui, teremos menos 1 sobre menos 2, e isso vai dar para nós 1/2. Aí você pensa assim, tá, mas aí o que é que eu vou fazer com esse 1/2? Agora a gente vai usar ele para a gente determinar quem é o YQ, usando a mesma estratégia, olha só, de usar a variação Y e a variação em X. Certo? Então, isso daqui vai ser igual para mim a variação Y de Q e A, que eu vou pegar os dois propositalmente, que cada um tem uma coordenada 0, né? Então, começando de A para Q, tá? Então, a variação Y, o Y dele é 0 e o Q é YQ. Né? Então, vai ficar 0 menos YQ. Certo? E o X agora de A para Q, então o X do A é 2 e o X do Q é 0, né? Então, 2 menos 0. Fazendo aqui uma multiplicação cruzada, né, e arrumando esse resultado que nós temos aqui, dessa proporção que nós ganhamos, a gente vai ter que o YQ vai ser igual a menos 2 dividido para 2, que vai dar menos 1. Menos 1. Certo? Conseguimos YQ, e agora, quando nós fechamos isso, nós conseguimos medir aqui, ó, esse lado todo. Tá? Por que isso? Pensa comigo.
Da origem do gráfico até D, eu tenho 4. E aqui eu tenho menos 1, né? Da origem até o y do Q. Então, em módulo, eu vou ter 4 mais 1, 5. E se esse lado todo aqui de vermelho mede 5, com certeza essa hipotenusa também, uma vez que esses triângulos são iguais, também mede 5. E depois que eu encontrei que essa hipotenusa mede 5, olha só, a abscissa dele é 2. Ora, então eu vou ter 2 mais 5, eu consigo descobrir a abscissa XP, que ela vai ser o quê? 7. Que era o que a gente queria descobrir desde o início, né? Então eu queria esse ponto P para eu poder determinar a reta suporte. E agora que eu já consegui, ó, uma vez que aqui nosso ponto P, ele vai ficar como? Ele vai ficar 7 e 0. Agora basta a gente finalizar a questão. Então vamos lá. Para a gente fechar a questão, vamos usar a equação da reta, né, com coeficiente angular e dado um ponto. Uma vez que o coeficiente da reta BC é menos 2, como a gente determinou no início. Tá? Então eu vou ter y menos yp é igual a m, coeficiente angular de BC, vezes x menos x do ponto P, que é o ponto que nós estamos utilizando. Tá? O y do P é 0, então a gente vai ter aqui y, coeficiente angular da reta BC, da reta suporte do lado BC, menos 2, o x aqui da fórmula, menos o x do P, que é 7. Então a gente vai ter aqui, ó, 7. Fazendo a distribuição, nós vamos conseguir aqui y igual a menos 2x mais 14. Arrumando esse resultado para ficar no formato das nossas opções, então, né, fechamos a nossa questão com 2x mais y menos 14 igual a 0, letra B. Ok? Então vocês viram aí uma questão muito top de geometria analítica, tá? Envolvendo a ideia de retas paralelas e retas perpendiculares, tá? Exigindo da gente uma boa visão geométrica, estratégias boas, a fim de evitar muita manipulação algébrica, né? Fazer o cálculo bem enxuto. Ok? Então espero que vocês tenham gostado. Até nossas próximas questões e valeu!